Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Deus abençoe você e sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, realizando a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos nós teremos o mesmo trabalho, com o clamor dos meus projetos de conquistas para 2011, ano da grande colheita. E semeou naquela terra, e naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais. Este é o Espírito que predomina, que domina as nossas vidas e que nos leva a ter a convicção de que a unção de Isaac está sobre nós, que Deus é conosco, e que o Deus que foi com Isaac é conosco também e será em todos os aspectos. Você pode até estar em uma situação, vivendo uma situação que você parece que está totalmente em desvantagem. Mas eu tenho falado todos os dias. Deus é o Deus do impossível, Ele é a nossa vantagem. Ele é que nos coloca lá. Então, a preocupação de uma pessoa não pode ser se isso é impossível, não dá. A sua preocupação, o seu foco, aliás, tem que estar em Deus. Em confiar em Deus, agradar a Deus. Porque se for impossível, Ele transforma impossível. Se você estiver em desvantagem, Ele será a sua vantagem. Ele que vai te dar vitória. Sempre. É lutando. E nesse espírito de vitória nós temos feito 12 horas, mais de 12 horas de jejum semanalmente. Sexta-feira, às 19h30, abrimos em todos os nossos templos o 5º jejum dos meus projetos de conquistas para 2011. E é lutando. E você tem visto, você já deve ter, se tem acompanhado os nossos programas, os testemunhos de vitória. Pessoas que já entraram em janeiro na campanha vencendo, colhendo. E Deus vai fazer muito mais na vida de quem tem lutado, perseverado. Porque tem que lutar. Se você desiste, Deus não pode dar vitória. Se você quebra a campanha, se você não luta, não participa dos jejuns, não busca Deus, não está na igreja, não clama a Deus, como Deus vai te dar vitória? Mas se você guerreia, Deus muda a sua história. Olha o que diz aqui, em Gênesis 4. Vamos ler no 2. Abel tornou-se pastor de ovelhas, 4:2. Tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão, Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão, Abel, e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas com personalidade, temperamento, anseios, foco completamente diferente. Duas pessoas bem diferentes. Um era pastor de ovelhas, o outro era agricultor. Um tinha caráter. Um tinha um coração que agradava a Deus. O outro não. Um tinha um coração quebrantado,
que realmente temia a Deus. O outro não. O outro era invejoso, egoísta, arrogante, sem temor a Deus. Mas, teoricamente, aqui, os dois serviam a Deus. Os dois amavam a Deus. Os dois ofereceram sacrifícios a Deus. Os dois. Mas Deus recebeu só de um. Deus recebeu, a Bíblia diz, recebeu Abel e sua oferta, mas não recebeu Caim e sua oferta. Entendeu? O Senhor aceitou o Abel com a sua oferta, mas não aceitou Caim com a sua oferta. E Caim ficou muito revoltado com aquilo. Ficou chateadíssimo. E Deus falou para ele, se você fizer direito, você também vai ser aceito. Quer dizer, se você fizer igual ao teu irmão, se você tiver um coração reto, se você faz direito, você também é aceito. Mas ele não deu importância nenhuma para o que Deus estava falando. Deus falou para ele, faz direito que você é aceito. Mas se você continuar fazendo errado, o pecado está batendo na sua porta. E ele quer conquistá-lo. Mas você deve ter domínio sobre ele. Ele simplesmente ignorou, chamou o irmão para o campo, matou o irmão e ainda mentiu para Deus. Porque tem gente, até hoje, igualzinho Caim, que age igualzinho a ele. Acha que pode enganar até o próprio Deus. Cadê seu irmão Abel, Caim? Não sei, não sou responsável dele. Você vê que quantas pessoas que ao invés de conquistar vitórias, estão conquistando problemas. Ao invés de conquistar vitórias, estão sendo conquistadas para o mal. Ao invés de ter domínio sobre as coisas que vão prejudicá-las, elas estão sendo dominadas. Você vê que duas pessoas que aparentemente estavam na mesma fé, mas Deus que conhece o coração, viu que não era. E muitas vezes isso acontece dentro da igreja, as pessoas, elas dizem servir a Deus. Como Caim estava junto com Abel ali. Os dois foram oferecer oferta a Deus. Os dois estavam ali como quem invocava e temia o Deus vivo. Só que Deus encontrou sinceridade apenas em um. E esse um foi abençoado. O outro Deus não aceitou. Porque ele estava ali, ele estava oferecendo sacrifício. Ele estava, para quem olhava, invocando a Deus. Mas o seu coração não era reto. E quando Deus não o aceitou e nem a sua oferta, ele foi revoltado. Se transtornou. Ao invés dele parar e analisar, peraí, onde é que está meu erro, qual é o meu problema? Porque Deus falou para ele, se você fizer direito, você também será aceito. Se você fizer direito, você vai ser aceito. No entanto, ele ignorou o que Deus falou. Ao invés de ele procurar o problema e se aproximar de Deus, ele se revoltou contra Abel. Ele começou a ver no Abel o problema dele. Mas Abel não era o problema dele, ele era o problema dele. Então, peraí, deixa eu eliminar o meu problema. Eu vou matar o Abel. Deus não me aceitou por causa do Abel. Deus não aceitou o Caim, não foi por causa do Abel, foi por causa dele mesmo. Mas tem muita gente que age desse jeito. Ele lança o seu fracasso sobre o outro. Ele quer culpar as perdas dele, o fracasso dele. A culpa é do fulano, é do ciclano, é do marido, da esposa, é de não sei quem. É da igreja.
Sabe, eu sou fracassado hoje, a culpa foi do pastor, a culpa foi da igreja, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha mulher. A culpa é de não sei quem. Minha situação está assim, é culpa do fulano. E eu vou dizer uma coisa para você. Você pode ter o maior problema do seu lado, o maior enrosco. Se você manifestar uma fé viva e agradar a Deus, meu senhor, minha senhora, jovem, ninguém na face da terra tem o poder de impedi-lo de prosperar, de avançar, de conquistar, de ser uma pessoa abençoada. Ninguém. Isso é impossível. E o Caim, ao invés de procurar o problema nele, lançou a responsabilidade sobre o Abel. Quer dizer, eu vou eliminar o Abel que eu resolvo todos os meus problemas. Mas, na verdade, o problema não estava aqui fora, o problema estava dentro. O que ele estava chamando de problema não era problema, o problema era o espírito que estava nele. O coração endurecido dele. Aquele coração que não havia sinceridade para com Deus. Não havia. E é isso que Deus espera que você entenda. Porque às vezes tem muita gente que está dizendo, Deus, por que Deus não está me dando vitória? Por que isso não está acontecendo na minha vida? Procura dentro de você. Eu não estou vencendo, a culpa é do fulano, do beltrano, do cicrano. Eu estou nessa situação, foi porque o fulano me prejudicou, não sei quem. Deus é poderoso para dar vitória a uma pessoa. Ainda, como diz lá no Salmo 27, que um exército se levante contra mim. Eu não temerei, porque o Senhor é comigo. Então, ainda com um exército se levante. Não é um ou dois, não. Um exército se levante. O salmista disse, eu não vou temer, porque Deus é comigo. Quando os meus inimigos vierem contra mim, para comer a minha carne mesmo, que é destruir comigo, eles vão tropeçar e vão cair. Então, uma pessoa que está em Deus, ela vence. Ela não vai amargar a derrota. Mas se a vitória não está vindo, se as coisas não estão acontecendo, se você hoje está numa situação ruim, para de culpar o Abel. A culpa é do Abel, preciso matar o Abel, preciso resolver o meu problema eliminando o Abel. O seu problema não é o Abel, não. O seu problema não é o fulano, o cicrano, o beltrano. O seu problema está aqui dentro. Muda o espírito, muda a fé, muda os resultados. Está precisando mudar o espírito, mudar a fé, mudar os resultados, para que os resultados sejam mudados. Pensando desse jeito, sentindo desse jeito, agindo do jeito que você age, Deus não tem como te abençoar. Você vê que Deus falou com Caim, ele ignorou. Ele deixou o diabo dominar a vida dele, o pecado controlar a vida dele, conquistá-lo. Ele mentiu para Deus, porque tem gente que está no erro, mas ele acha que ele engana até o próprio Deus. Até o próprio Deus ele acha que ele pode enganar, mas não pode não. Deus avisou, mas ele ignorou a voz de Deus. Talvez seja o teu caso. Quantas vezes Deus falou com você? Quantas vezes Deus te orientou? Quantas vezes Deus lutou para abrir os seus olhos? Quantas vezes? Deus trabalhou para abrir os seus olhos, mas você não quis ver. Você não quis ouvir. Você fez como Caim. Deus falou, se você fizer certo, eu vou te abençoar também. Eu vou te honrar e te prosperar, mas você não quis fazer certo. Você preferiu ser conquistado pelo mal, ser dominado pelo mal, do que dar crédito à voz de Deus. E agora Deus fala com você, talvez você quer se fazer desentendido igual o Caim aqui. Cadê teu irmão? Não sei, não sou responsável por ele, já tinha matado o irmão. Não se faça de desentendido. Quanto antes você entender o que você precisa fazer, onde precisa chegar, mais rápido você dá condições a Deus para te honrar.
mais rápido. Tem coisas que não tem outra saída. Você quer ser aceito por Deus? Você quer ter uma vida abençoada? Faça o que ele falou. Se você fizer direito, faça o que Deus quer. Chega onde Deus quer. Não ignora mais a voz de Deus. Se submeta a Ele, para que Ele possa te dar a vitória e te honrar. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos. Sr. Alex, como que era a vida do senhor antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida? Pastor, minha vida era uma vida de derrota, né? Era uma vida de muito medo, cercado de angústia, cercado de pensamentos negativos, né? E assim era a minha vida, embora já conhecia o Evangelho já. O senhor já tinha uma direção, o senhor era evangélico desde criança? Desde criança, já tinha, como se diz, né, um berço evangélico, mas eu sempre fui uma pessoa assim muito cercada de medo, né? Embora a vida, né, me levou a isso, situações da família. Quando eu cheguei aqui no ministério, foi um momento, eu já vivi um momento muito difícil, 3 anos de desemprego. Já tinha vivido piores humilhações que um jovem possa imaginar. Desempregado, sem uma direção, vivendo um emocionalismo, muitas perguntas sem resposta. Foi assim que eu cheguei no Ministério Mudança de Vida. Quando o senhor chegou aqui, começou a praticar aquilo que é ensinado, o que aconteceu? Pastor, aconteceu algo que, humanamente falando assim, Deus me surpreendeu. Tem me surpreendido ao longo do tempo, né? Quando eu cheguei aqui, resumidamente, vou falando que foi assim, 3 anos de desemprego, um desespero. Eu relutei muito dentro de mim para chegar até esse ministério, porque foi difícil, não foi fácil. Embora jovem, mas eu cresci em uma denominação que ensinava a gente a viver um comodismo em certas partes da vida, e certo medo. Então é difícil romper a religião, foi muito difícil. Eu lembro-me que acompanhei a bispa 1 ano assistindo o programa, e Deus foi falando comigo através da bispa, falando, até que eu cheguei aqui. E quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu vim dos primeiros jejuns que a igreja faz, esses jejuns que a igreja costuma fazer. E através desse jejum, Deus quebrou uma corrente que havia nos meus braços, né, no meu corpo, corrente do medo, do desespero, das incertezas. Perguntas que antes não tinha resposta, Deus tem respondido uma por uma a cada dia, e a porta de emprego muito abençoada. Ou seja, o senhor vivia... Quantos anos o senhor vivia nessa denominação? 26 anos. 26 anos. Desculpa perguntar, mas qual a idade que o senhor tem hoje? Hoje eu tô com 27. Ou seja, apenas em 1 ano, bebendo desse espírito, toda essa religiosidade foi quebrada. Sim, com certeza. E não foi fácil. Não foi fácil. Talvez essa pessoa que esteja me ouvindo agora esteja passando a mesma coisa que eu passei. Esteja com medo que Deus vai matá-la, com medo que Deus vai cobrá-la se ela sair, né, da dominação dela, se ela romper os pensamentos. Ela tem que aceitar a vida que ela está vivendo. Exatamente. Talvez essa pessoa esteja como eu, tinha medo, né, de tomar uma atitude, né, de sair daquele sofá, daquele medo, daquela angústia, e vir buscar essa fé que o Ministério Mudança de Vida tem apresentado para tantas pessoas que têm sido vitoriosos. A última campanha que a igreja teve, na campanha da restauração, eu lembro que Deus já tinha abrido uma porta muito abençoada, mas eu tinha um porém que eu queria que Deus arrumasse, consertasse. Quando Deus abriu uma porta, foi uma bênção, consertei um monte de coisa, paguei minhas dívidas, limpei meu nome, recuperei minha dignidade, enfim. Mas eu tinha um horário que era meio que desencontrava com a igreja, que era um horário das 10 às 2 das 2 da tarde às 10 da noite, e que era um horário que apertava meu coração, assim, que eu falava: Deus, eu quero estar lá. Eu não posso ficar sem ser alimentado. E eu lembro que eu perseverei, manifestei
a fé, o que a bispa falava, eu participava dos jejuns, eu acreditava, eu possuía, eu tomava posse. Antes eu não tinha esse espírito, antes eu não acreditava nisso, que Deus criaria situações. E através disso Deus criou situações. Hoje meu horário foi mudado, um horário que me traz possibilidade de estar na presença de Deus na semana, no domingo, um salário superior ao que estava à tarde, 2 vezes mais. Então Deus só tem criado meios para me abençoar. Ou seja, para quem um dia, assim como o senhor já usou a expressão, chegou a passar necessidades, até mesmo se alimentar, hoje abençoado. Muito abençoado, graças a Deus. Deus tem feito grandes coisas mesmo, e eu só tenho a agradecer a Deus, aos pastores desse ministério e a nossa bispa, a nossa líder espiritual, porque Deus tem feito grandes coisas mesmo para a minha vida. O que o senhor tem a dizer para essa pessoa que nos assiste agora, que vive, assim como o senhor acabou de dizer, a mesma situação? Às vezes ela está assistindo o programa, mas ainda não veio buscar. O que o senhor tem a dizer para ela agora? Que ela lute contra isso, que ela se levante, que ela rompa os pensamentos, que ela rompa tudo que ela ouviu, mas que ela pense em um pequeno detalhe. Se o que ela viveu até hoje, o que mudou a vida dela até agora, né? Se esse medo, se esses pensamentos, se esses traumas tem feito ela avançar em vitórias, que ela pense nisso, se levante e não dê uma chance para Deus, dê uma chance para ela mesma. Porque assim como aconteceu comigo, que eu vou confessar, até hoje eu tenho que tomar muito cuidado, tenho que batalhar comigo, com a minha mente, para que esses pensamentos não voltem. Mas o Senhor não tem permitido, eu tenho tido vitória e a cada dia eu tenho avançado. Mas ela tem que se levantar e vir até aqui. Feliz hoje. Graças a Deus. O que o Ministério Mudança de Vida representa para o senhor? Mudança de vida. Completa. Completa. Deus abençoe, senhor Alex. Amém. A senhora já participou dos meus projetos de conquista e como está a sua vida hoje? Eu já participei de todos, desde quando eu entrei, bispo. E como estava a vida da senhora quando chegou? Péssima. Que estava no fundo do poço, vivendo de favor, comendo de favor, desempregada? Muito fundo. Tudo isso? Tudo isso. O que mudou de lá para cá? Deus me surpreende todos os dias, bispo. Porque todos os dias eu tenho bênção. Às vezes eu penso assim, hoje eu não tenho nada, amanhã eu já tenho. Já chega nas minhas mãos. Chega tudo todos os dias. A senhora andava do quê? Eu andava de Fusca, bem acabado, sem assoalho. Sem assoalho. Qual que era a sua renda quando a senhora chegou? Nada, né? Ganhava nada? Eu não tinha como, né, bispo? A senhora trabalhava aonde? Num salão que eu tenho. De? Cabeleireira. De quem que era? Funcionária? Não, meu. Só que não fluía? Não fluía. Hoje a senhora anda do quê? Eu tenho um Palio novinho, né, que eu tirei. Zero. Aquela mulher que não tinha nada, hoje teve a oportunidade de tirar um carro zero. Exatamente, bispo. E outra coisa que eu quero falar para o senhor é que o meu marido, ele hoje, o dízimo dele é o que ele ganhava. O dízimo do seu marido é o que ele ganhava, é o que era o salário dele. Exatamente. E o salão da senhora? O que aconteceu com ele? Ampliou, cresceu, hoje é um salão que dá resultado? Graças a Deus, bispo, eu não fico sem ganhar nenhum dia. Hoje tem fartura? Todo dia tem fartura, todo mês sobra dinheiro. E antes faltava? Faltava tudo. Todo mês sobra? Todo mês sobra dinheiro, bispo, é incrível, todo mês sobra. Só para finalizar, para quem não conhece a história dela, qual foi a primeira oferta que a senhora deu aqui? Foi que valor? Meu dízimo e oferta foi 25 centavos. Era o seu tudo? Tudo que eu tinha na bolsa. E hoje ela está dizendo, isso ela falou do marido, agora fora o dela. Hoje, privilégio, prazer de ter sobrando e não faltando. Abençoada? Abençoada, bispo. Feliz? Feliz, eu dizimo toda semana. Toda semana? Toda semana. Nada de 25 centavos? Nada de 25 centavos. Nem perto disso? Nem perto, nem... Para Jesus. Dia 25 de fevereiro, sexta-feira. Às 19h30, início das 12 horas do 5º jejum.
dos meus projetos de conquistas para 2011, com o encerramento dia 26, das 7 às 8 horas da manhã. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos, levando vida a toda a gente. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida que talvez, Pai, questiona tanto, culpa situações, pessoas, culpa o Abel. Quer eliminar o Abel. O problema da vida dele é o Abel e o problema é ele, é ela. O Senhor já falou, mas não dá crédito. O Senhor lutou para abrir os olhos, para fazer entender, mas só servia ir lá e tomar uma atitude errada e precipitada como foi a de Caim, matando Abel. E ainda tem muitos, meu Pai, que o Senhor fala com ele se faz desentendido igual o Caim estava fazendo com o Senhor. E tudo que eu tenho que pedir aqui é que essa pessoa hoje possa dar crédito à tua voz, porque mais uma vez o Senhor fala com ela. Como falou com Caim, mais uma vez o Senhor fala com ela. Mais uma vez o Senhor está lutando para fazê-la cair em si. Ouvir, ver, dar atenção. Passa do teu sangue sobre ela. Ajuda, meu Deus, ela a entender e se submeter ao Senhor. O Senhor fala com ela porque a ama e quer resgatar a vida dela. E não quer que ela seja destruída. E talvez cada dia que passa, o processo de destruição é iminente. Está diante dela. E ela está vendo. Mas ainda está achando que pode seguir nessa mesma direção, mas não pode. Só tem uma saída. Fazer o que o Senhor disse para ela fazer antes. Voltar onde ela caiu e se arrepender. Se ajustar no Senhor. Dar o que o Senhor está pedindo. Se organizar no Senhor para que o Senhor possa honrá-la. Cobre ela com teu sangue e dê a ela esse entendimento. Dê força para ela reagir. E se posicionar para que o Senhor possa dar vitória a ela. Dá vitória a todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Todos que estão orando comigo, que sejam imensamente abençoados, prosperados e honrados. Eu consagro tudo que está no receptor, esse copo com água, e quando ela beber essa água, que os olhos dela sejam abertos, os ouvidos também, que não haja mais cegueira espiritual, nem surdez espiritual, nem essa insistência em se fazer desentendida e insistir numa coisa que tem levado ela para o fracasso dia após dia, está piorando, piorando, e a tendência é piorar ainda mais. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, e têm nos ajudado a manter este programa. Que haja riqueza, poder e honra na vida dessa pessoa. Que ela tenha a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, o salário dos sonhos, a família dos sonhos. Que os sonhos dela sejam todos realizados, porque ela tem semeado no teu reino. Também levanta mais semeadores, porque tenho absoluta certeza que essa atitude de fé vai atrair vitórias para a vida dela e ela vai viver bênçãos. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos agora. Amém, amém e amém. Amém. Graças a Deus. Beba da água e receba esse entendimento, visão de Deus, entendimento. Força para reagir, para se humilhar, para chegar onde o Senhor quer. Ele quer te abençoar, quer te resgatar. E o quanto antes você tomar a decisão certa, mais rápido, você vai dar condições a Deus para te abençoar. E quanto mais você insistir em permanecer assim, fazer assim, mais sofrimento você vai trazer para a sua vida. Você já viu que isso não vai mudar do jeito que está. Então haja depressa. Está piorando, não está melhorando. Isso não vai mudar. O buraco está ficando maior. A cova cada dia maior. O poço mais fundo. Reage enquanto é tempo. Deus te ama. Beba comigo. Amém? Olha o Disque Vida aqui, pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar hoje às 19h30 com uma reunião poderosa. A busca do Espírito Santo e renovação na mente. Clamor dos meus projetos de conquistas para 2011. Esteja entre nós. O Senhor está buscando por você, tem vitória para a tua vida e certamente vai te abençoar se você der um passo de fé. Se Ele não vier, eu vou estar aqui amanhã falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.